Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos, tá? Essa série de vídeos é para você que ainda não teve contato nenhum com o Bubble, tá? Ou se teve contato, foi pouco contato, você já viu alguma coisa, mas você está interessado, você quer saber um pouco mais, você quer se aprofundar um pouco mais. Pois é, esse vídeo é para você, tá? Eu vou criar aqui uma série de vídeos. Vai ser praticamente um mês aí. Eu pretendo trazer 2 a 3 vídeos semanais para você. Vai ser um curso básico aí do Bubble. Eu vou partir do início mesmo, da exibição da interface do Bubble, passando por cada elemento para te informar tudo sobre o Bubble, fazer um apanhado geral do que você pode fazer e como você pode fazer aplicações usando o Bubble. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gutenberg, pode chamar de Guto, Gutão, tanto faz, tá? Aqui no Mundo No Code, eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Tem um canal no Telegram, onde eu lanço toda semana os meus conteúdos em primeira mão, é lá, tá? Se você quiser saber tudo que rola aqui no canal, se inscreve lá no grupo Telegram, que lá eu solto em primeira mão. Mas se você quiser também, se inscreva logo aí no canal, deixa seu like, já ative o sininho para o YouTube te avisar também, para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Mas vamos lá, minha ideia é o seguinte, eu pretendo trazer toda quarta e sexta vídeos desse curso básico, tá? Você vai ver sempre o título Curso Básico Bubble Grátis, tá? Você vai ver sempre esse título aí no meu canal e vai estar listado, eu vou fazer uma playlist também, tá? Do curso básico para você seguir certinho aí. Então, não vai perder, toda quarta e sexta agora, tá? Vai ter o curso básico. Se você está iniciando, sugiro já marcar essa playlist aí para você não perder nada, tá? Então vamos lá, vamos começar a ver o que é o Bubble, vamos ver o que é que a gente pode criar aí e se isso é para você, tá? Vamos lá. Bem, turma, vamos lá, esse aqui é para você que está começando agora, tá? Você vai buscar aí, se você ainda não tem, o link aí vai estar na descrição, o link para você acessar aqui o Bubble. Você vai vir aqui, o mouse deu um tilt aqui, peraí. Vamos lá, você vai vir em bubble.io e aqui é a sua, depois que você fizer seu cadastro, fizer seu login, aqui é a sua tela inicial, aqui é onde vai aparecer todos os seus aplicativos que você criar, tá? Uma dúvida que muitos têm, o Bubble, o preço dele é por aplicativo, tá? Ele não é para você ter uma mensalidade para você usar a plataforma. Ele é por aplicativo que você criar. Cada aplicativo que você criar é um valor, tá? Então vamos lá. Aqui tá aqui, ó, pricing. Vamos ver, a primeira coisa é o preço. Foi que esse mouse ficou maluco, cara? Vou dar um pause aqui, galera, que o mouse ficou maluco. Beleza, corrigido. Vamos lá. Bem, aqui é a interface, tá? Do Bubble, aqui é onde você vai ver todos os aplicativos que você criar. Ele vai estar aqui, tá? Aqui vai ser os plugins. Caso você saiba JavaScript, você pode criar plugins, tá? E aqui vai estar os templates. Você pode também criar templates e vender no marketplace do Bubble. Então vamos lá. Eu não tenho nenhum ainda. Depois você dá uma olhada aqui nos preços. Vamos ver o showcase. O que é possível você criar aqui no Bubble. É bem interessante que é para você saber o que é que você vai poder criar com o Bubble. Bem, aqui a gente vai acessar alguns sites aqui para a gente ver. Incoming, esse aqui é bem bacana. Esse aqui é um sistema de faturas, tá? Um sistema de faturas para freelancers, para pequenas empresas. Inclusive eu estou lançando o meu, já vai estar aí no ar uma plataforma dessa para você que é freelancer. Eu necessitei gerar invoices, gerar faturas, então decidi fazer uma e já vai estar aí disponível para você também utilizar, tá? Aqui é para você encontrar uma plataforma de empregos, tá? Você pode criar uma plataforma de empregos. Esses aqui são todos são aplicações criadas no Bubble, tá?
que é um aplicativo de busca de emprego, tá? Aqui, como é que funciona? Empresas cadastram vagas e pessoas se candidatam a vagas, tá? Seria mais ou menos isso. Aqui é o NuCode. NuCode, eu acredito que é algo para você também, é algo para você aprender. É como se fosse um fórum aqui de discussão sobre o Bubble, tá? Ou sobre, na verdade, não é só Bubble, é para você aprender sobre Webflow, Bubble e Glide, tá? Você pode criar também plataforma EAD. Vamos ver o que mais. Aqui tem alguns bem bacana, cara. Se você der uma olhada com calma, ó, tem aqui essa Oceanair. Isso aqui é uma empresa especializada em turismo em Dubai, tá? É, isso mesmo. E aqui é o quê? Aqui é uma plataforma de turismo, onde você reserva pacotes, onde você compra pacotes, tá? Esse é bem nichado, ele é bem específico, é lá para Dubai só, tá? Beleza. Já falei aqui um pouco do que é que você pode criar. Você pode criar muita coisa, cara. Você pode criar redes sociais, você pode criar CRMs, você pode criar gerenciadores, enfim, você pode criar um aplicativo de encontros de cachorros. Brincadeira, vamos lá. Mas é sério, pode. Beleza, vamos lá. Já mostrei aqui um pouco do que é que a gente pode criar. Vamos partir aqui agora para o nosso. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? É vir e criar um novo app. Tem aqui o botão New App. Vou colocar aqui novo curso. Aqui você escolhe o tipo de o que é que você está criando, tá? E eu vou colocar aqui landing page. Aqui você escolhe se é para você ou se é externo. E aqui você escolhe que eu vou construir para mim mesmo, tá? E você vem aqui criar novo app. Novo curso já tem. Vou botar assim, novo curso mundo. Beleza? Ele já está criando o nosso aplicativo aqui, tá? Assim que ele cria o aplicativo, ele já traz pra gente aqui um passo a passo de como configurar a sua aplicação, a configuração inicial, tá? Aqui ele já traz um assistente e você pode ir seguindo aqui. Ele pergunta como é que vai ser o título na barra aqui do seu aplicativo. Você pode selecionar OK. Ele pergunta a sua linguagem, tá? A linguagem que você vai utilizar. Você pode colocar aqui, vamos botar português, né? Português do Brasil. Próximo passo. E aqui ele seleciona para você colocar o Favicon, Icon, que é o ícone lá que vai aparecer na barra na barra do seu navegador. Se você quiser, ele já traz aqui uma página com vários elementos para você utilizar, tá? Para você ter como base a criação. Como a gente teve uma mudança aí agora, o Bubble adquiriu criou um novo sistema de responsividade, onde utiliza agora o Flexbox. E inicialmente agora aqui ele traz na responsividade antiga, onde é tudo solto. Eu vou mostrar para vocês agora, mas a gente vai criar tudo que a gente criar nas próximas aulas vai ser na nova responsividade, já para todo mundo ficar já bacana aí na nova responsividade, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês os elementos aqui, né? Porque isso é um curso básico, né, galera? Então vamos lá. Vou fechar aqui o assistente. E aqui estão os meus elementos, tá? Aqui tem praticamente todos os elementos que a gente vai utilizar na criação de nossas páginas, de nossa aplicação, tá? Vou começar aqui. Aqui do lado esquerdo a gente tem as abas, tá? Essas são as abas. Aba Design é onde a gente desenha a nossa página, onde a gente cria. E como é que a gente cria? Bem, a gente cria simplesmente pegando um elemento que a gente quer, tipo aqui, ó, aqui é um elemento imagem. Pega um elemento imagem e arrasta e solta aqui na tela. Veja que ele criou aqui uma imagem, tá? Aqui nessa imagem a gente tem aqui as nossas propriedades dela, as propriedades que você vai utilizar. Aqui é um menu que você vai utilizar para alterar as propriedades dessa foto aqui, tá? Vou apagar ela, delete. Então é isso, aqui tudo funciona assim, ó, você arrastando e soltando, tá? Arrasta, solta, deixa onde você quiser. Isso
na responsividade antiga, tá? No novo motor responsivo, a gente não arrasta e solta simplesmente assim, mas eu vou mostrar mais na frente, tá? Vamos lá. Bem, essa é a aba Design, como eu já falei, onde você desenha a sua página, onde você constrói o layout da sua página, tá? Aqui a gente tem a aba Workflow. Essa aba é onde a gente cria as nossas ações, tá? Onde a gente cria os eventos, tá? O que vai acontecer se você clicar no botão, se o usuário arrastar a página até tal lugar, se um input mudar o valor, tá? Então vamos lá. Aqui é a aba onde você vai criar as ações, os eventos, tá? Essa aba é a aba Data. A aba Data é onde você cria as suas tabelas, onde você cria os seus dados, tá? Aqui você vai, veja que aqui ele já traz para você como padrão uma tabela chamada user, tá? A tabela user é padrão, você precisa de um usuário, tá, para logar na sua plataforma. Então, tá aqui user, ele já vem com o tipo de name user, ele já vem com esses campos pré-criados, tá? Que é o campo e-mail, que é do tipo texto, uma data de modificação, que é do tipo data, uma data de criação, que é do tipo data, tá? E um slug, que é do tipo texto. Tá? Você deve estar perguntando, que tipo? Por que esse tipo? Porque é o seguinte, quando você cria dados na tabela, você cria um campo, tá? Um campo tem um nome, que seria esse e-mail, e que tipo de campo ele é. Existem diversos tipos de campo, tá? Então vou mostrar para vocês. Quando eu venho aqui, vou criar uma nova tabela. Eu vou criar assim, sei lá, nova. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Mas é interessante você colocar o nome que faça referência ao que você vai utilizar, tá? Aqui eu estou colocando só porque eu estou sem nada na cabeça. Vamos lá. Nova. Veja que ele já criou aqui. Ele criou um novo dado aqui como creator, tá? Creator, que é um user. Por que isso? Porque quando ele criar algum dado nessa tabela, ele vai ter o criador daquele dado, tá? E você pode utilizar esse dado posteriormente. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um novo campo. Esse aqui é um novo campo. Eu crio um novo campo aqui como teste. Isso aqui é o que? O nome do campo, tá? É o nome. Ele não vai fazer nada. É só para você ter como referência esse nome. E o tipo, esse sim, esse é muito importante você saber que tipo de campo você vai utilizar para cada linha da sua tabela, tá? Então aqui existem diversos campos, como texto, número, range de número, uma data, um intervalo de número, outro intervalo de número aqui, se ele é sim ou não, tá? Um tipo de arquivo, se ele é uma imagem, se ele é um endereço geográfico, ou se ele é um usuário, tá? E você pode também relacionar campos relacionados a outras tabelas, tá? Criando assim tabelas relacionais. Mas isso é um assunto bem um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Aqui assim que você cria, eu vou criar aqui um teste como texto. Eu posso criar esse campo como uma lista também. Eu posso não criar só em uma linha, criar um dado. Eu posso criar uma lista, tá? Então você marca isso aqui, você cria uma lista. Vamos lá. Isso aqui a gente vai ver tudo nas próximas aulas, tá? Essa primeira aula é uma aula introdutória. Como eu falei, é um curso básico, tá? Para você que está começando. Curso básico de Bubble. Para você que está começando, para você sair fera daqui, tá? Então vamos lá. Aqui tem algumas abas. Aqui o Data Types, é onde a gente cria as nossas tabelas, né? Aqui em privacidade. Aqui é onde a gente cria regras de privacidade de acesso dentro da sua aplicação, tá? Você pode permitir que determinado usuário veja a tua tabela, que outro usuário não possa ver, que o usuário possa logar na tal página, outro não, enfim. A App Data é onde você visualiza os dados cadastrados dentro da sua plataforma, tá? Dentro da sua aplicação. Aqui vai aparecer todas as tabelas, todas as suas tabelas vão estar aqui, tá? E os dados, aqui ó, não tem nenhum usuário, não tem nenhuma nova, tá? Aqui tá todo vazio. Quando tiver algum dado, ele vai aparecer nessa tabela aqui. E aqui vai aparecer todos os campos que tiver dentro da sua tabela, tá? Aqui você pode criar um novo dado. Eu posso criar aqui um usuário com um e-mail e um slug. Vamos criar aqui um gu@gmail.com. Se eu clicar aqui em Create,
e eu vim aqui em usuários, agora ele já aparece aqui, o meu usuário criado, tá? A data de criação e a data de modificação. Slug a gente vai falar um pouco mais na frente. Vamos lá. Essa aba aqui é a aba Option Sets, tá? Option Sets são tabelas que são fixas, tá? Elas são tabelas para você utilizar como... eu utilizo basicamente para utilizar como categorias, tipos de usuário, dias da semana. São tabelas que você não irá alterá-las dentro da aplicação, tá? Só quem pode alterar é o administrador do Bubble, o administrador, você, criador, que pode alterá-las, tá? Um administrador, quando você cria uma página administrativa para algum usuário, ele não vai poder alterar os option sets. E o option sets, outra coisa eu não falei. Aqui no banco de dados, esse dado aqui, ele é atualizado em tempo real, tá? Ele é atualizado em tempo real. Então, todo dado que você cria aqui no banco de dados, ele atualiza automaticamente lá na aplicação. Diferentemente do option sets. O option sets, quando você altera qualquer dado aqui, ele precisa que você dê deploy novamente na aplicação. E, falando, talvez você não saiba o que é deploy. Deploy é transformar a sua aplicação em desenvolvimento para live, para um modo produção, para um modo real, tá? E, certo. Aqui você cria tabelas da mesma forma, tá? Você dá um nome aqui, create, e aqui você cria os seus campos, tá? As opções. Ele chama de opções aqui em vez de campos. Você pode criar um atributo aqui também, que seriam outros campos, tá? Mas isso a gente vai utilizar, a gente vai fazer ao longo do curso aqui, a gente vai fazer uma aplicação e você vai entender bem isso aqui. Aqui é o File Manage, onde você vai estar todos os arquivos que você subir para a sua aplicação, ela vai estar aqui disponível aqui, tá? E você pode subir também arquivos diretamente aqui. Você pode subir através de um Picture Reload, que é um elemento que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Ou você pode subir por aqui também, tá? Outra coisa. O banco de dados, ele tem dois bancos, tá? Ele tem um banco de dados de desenvolvimento e o banco de dados live, tá? Banco de dados de desenvolvimento, no plano gratuito, você só pode criar 200 itens dentro do banco, tá? E no plano live, aí é ilimitado. Por enquanto. Brincadeira, mas ainda é ilimitado. Bem, aqui é uma aba Styles, tá? A aba Styles é a aba para você alterar itens, para você alterar elementos, tá? Você já deixa os elementos como padrão e você pode alterar todas as propriedades aqui. Por exemplo, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse botão, tá vendo? Esse botão, ele tem aqui, ó, Style, tá vendo? Ele tem um estilo primário, que é o botão primário. Aqui tem um botão de edição. Você pode tanto remover o estilo como editar. A gente vai vir aqui editar. Ele já vem direto para a aba de Styles, tá? E aqui você consegue alterar todas as propriedades desse botão. Aqui é o preview do botão, tá? Aqui você pode alterar o nome do estilo. Aqui você pode alterar a fonte. Você pode vir aqui, Poppins. Tá aqui um Pop 500, 18, tá? Você pode alterar tudo aqui, ó, bold, itálico. Aqui você altera as propriedades. Aqui é a cor da fonte. Tá vendo? Espaçamento e o fundo do botão. Quando você altera aqui, todos os botões que utilizam esse estilo irá alterar automaticamente, tá? Então, veja que eu alterei aqui, ele já alterou. Vamos ver se tinha mais um aqui. Se eu vim aqui nesse botão, ó, ele está como secondary, tá? Se você colocar aqui em primeiro, ele já muda para preto. Então, isso, você ganha muito tempo com isso, já alterando os padrões ali, você deixando os estilos todos prontos antes de começar a construir a sua aplicação. Vamos lá, estava em estilos aqui, né? Aqui tem todos os elementos que você pode alterar, tá? Aqui é a aba plugins. Essa aba plugins é onde você instala recursos que não vieram como padrão no Bubble, tá? Muitos desenvolvedores criam soluções que o Bubble não trouxe para ajudar aí no trabalho, tá?
Então, quando você clica em adicionar plugins, aqui ele vai trazer uma vasta gama aqui de plugins, tá? Então, tem vários plugins, recomendo sempre você instalar plugins que tenham muitos aplicativos instalados, como esse aqui, ó. 402 mil aplicativos tem esse plugin, então é algo confiável. Outra coisa é você instalar plugins do Bubble, tá? Tá aqui, ó, by Bubble, tá? Mas tem muitos plugins bons aí. Outra coisa em relação ao plugin é você ficar sempre, se você tem uma aplicação, você ficar sempre visualizando a sua aplicação se tem atualização. Porque se você depender muito do plugin, alguém pode fazer um plugin e não deixar ele para lá, ele vai ficar desatualizado e vai parar de funcionar na sua aplicação, tá? Então, toma cuidado com o plugin. Vamos lá. Aqui é a nossa aba de configurações, né? Aqui tem várias abas aqui. Aqui é a aba de configuração onde você escolhe o plano. Aqui tem um plano FII, personal, profissional e produção, tá? Aqui depois você dá uma olhada em tudo que você precisa. Se você for criar uma aplicação simples que você vai colocar no mercado, um CRM, inicialmente ponha no plano personal aqui, tá? E de acordo com a escala da sua aplicação, você vai subindo de plano, tá? Aqui são as configurações gerais. Essa aba aqui a gente utiliza muito para poder compartilhar a aplicação. Se você quiser colocar em privado, ninguém, mesmo tendo o seu endereço, ninguém vai poder ver a sua aplicação, tá? O seu editor da aplicação. Aqui, se você colocar Everyone Can View, a pessoa pode acessar. Se você enviar o link do editor para ela, ela pode acessar e visualizar todo o seu editor. Se você colocar Everyone Can Edit, qualquer pessoa que tiver o link vai poder editar a sua aplicação. Então você pode até trabalhar junto com alguém. Fica meio chato trabalhar junto porque sempre vai ficar aparecendo a mensagem de que você tem que atualizar a aplicação, mas dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar junto aí. Se ficar separando certinho o trabalho, se não mexer nas mesmas coisas, tá? Vamos lá. Aqui tem algumas outras configurações que aqui são para você colocar as chaves de API, tá, do Google. É bem importante você criar, inclusive tem até um vídeo aí na descrição sobre isso, tá? Aqui são configurações para o iPhone, onde você vai poder colocar, prevenir que o usuário dê zoom. E aqui você vai colocar as imagens para diferentes tipos de iPhone. Aqui é para você subir fontes que você deseja, que não tem aqui no Bubble. E aqui algo bem importante é sua paleta de cor, tá? Eu sugiro fortemente que você, antes de tudo, antes de começar aí, se você já tem ideia da sua aplicação, vem aqui, gaste um pouquinho do seu tempo aí e já crie a sua paleta de cor e deixe e coloque aqui, porque vai ser uma mão na roda essas cores já estarem pré-definidas aqui antes de você começar a aplicação, tá? Se você tiver um layout já pronto no Figma, você pode trazer daqui, ó. Você pode fazer a integração com o Figma e trazer o seu design todo para cá, tá? Ele tem integração com o Figma. Essa aba é a aba de domínio, tá? Onde você vai, assim que sua aplicação estiver pronta, você vai poder configurar o seu domínio próprio, tá? Por que isso? Porque o Bubble, além de você criar a aplicação nele, você também hospeda a sua aplicação no Bubble, tá? O Bubble utiliza os servidores da Amazon para armazenar os seus dados e ele hospeda a sua aplicação no Bubble mesmo, tá? Então você vai trazer o seu domínio para o Bubble, vai direcionar, né? Aqui são as linguagens, você escolhe aqui a linguagem e aqui esse campo aqui é para você, se você quiser traduzir a sua aplicação, tá? Você vai criar um campo lá de tradução com as linguagens e aí você vai selecionar qual é o campo aqui. Isso a gente vê bem na frente. Aqui são as mensagens que aparecem, as mensagens padrões aí do Bubble, quando dá algum erro, quando, aqui ó, as duas senhas são iguais, sua conta foi atualizada, você precisa estar logado para modificar seu cadastro, enfim.
todas as mensagens de core vão estar aqui e elas já estão traduzidas, tá? Se você colocar aqui em várias línguas, elas já vão estar traduzidas. Você pode traduzir os dados que você criar, os textos que você criar dentro da sua aplicação. É só você criar um app teste. Eu vou mostrar isso também na frente. E você vai poder traduzir toda a sua aplicação, tá? Para qualquer língua. Aqui a gente está aqui em SEO Meta Tags. Aqui é onde a gente pode colocar os nossos scripts, as tags do Facebook, tag do pixel do Facebook, tag do Google, enfim. Aqui a gente pode trabalhar o nosso SEO, um título, um nome do site e uma descrição aí, além de um thumbnail aqui que vai ser exibida quando você utiliza links por exemplo, no WhatsApp. Você vai compartilhar o link de algum site, aparece lá, né, já aparece a thumbnail com a descrição. É isso aqui, tá? API. Bem, a API aqui é onde você habilita o seu serviço de back-end, tá? Aqui você habilita a criação de back-end. Isso já é algo bem mais avançado, tá? Isso aí a gente vai ver lá no curso, no meu curso completo, tem várias aulas sobre back-end, tá? Então, se você tá aqui e já quer mesmo, tá interessado em se aprofundar, tem um link na descrição, tá? Do curso completo, tá? O curso completo tem várias aulas e tem muita aula sobre back-end. Bem, vamos lá. Então, você habilita aqui a possibilidade de usar back-end e habilitar também o compartilhamento de dados, tá? Você pode servir como serviço de API dentro da sua aplicação. O que é isso? Você pode expor os seus dados para usuários que utilizam outra aplicação, usar esses dados na outra aplicação, tá? Basicamente isso. Aqui é a colaboração. Se você quiser trazer alguém para utilizar, para trabalhar com você, mas lembrando que ele só pode ser no plano profissional. Sub-apps também é no Production Plan, tá? E aqui versões, toda vez que tiver uma versão nova do Bubble, vai estar aqui para você atualizar, tá? Chegamos aqui na aba Logs. A aba Logs é onde ele vai te mostrar todo o uso do seu aplicativo em relação a workflows, questão de usuários, quando os usuários estão logados, enfim, tudo que for aqui. Server Logs são eventos que estão agendados para tal dia, o que vão fazer, o que está acontecendo no momento que você selecionar aqui, ele vai te mostrar o que é que está acontecendo na aplicação, tá? Server Logs é isso. E Scheduler, esse aqui que é os agendamentos. Eu falei antes também. Esse aqui é os agendamentos. Você pode olhar o que é que tem de agendamento para o futuro dentro da sua aplicação. Você pode olhar aqui. Isso aqui está aqui na minha aplicação. Isso aqui é um plugin, né? É uma extensão do Google. E você pode dar uma olhada depois nele, Atomic Fusion. Tem até um vídeo aí sobre ele, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Falamos sobre todas as abas aqui, né? Nessa aula. Nessa aula vamos falar somente sobre isso. Já tem meia hora de aula aqui, né? Acho que basicamente tá bom já. Meia hora de aula é mais ou menos o meu objetivo aqui com vocês. Na próxima aula a gente vai dar uma passada. Vou mostrar tudo isso aqui, toda essa barra. O que é que a gente pode fazer com essa barra, o que é isso aqui, tá? E o que é isso aqui para você que ainda não teve contato com o Bubble, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula do nosso curso básico de Bubble. Eu vou tentar trazer para vocês de 2 a 3 aulas semanais, tá? Então vai ser um tempo curto para você aprender muita coisa, tá? Então, se você não quer perder nada, já se inscreve no canal, me ajuda demais, você não sabe o quanto. Deixa seu like e ativa o sininho aí, tá? Para você não perder nenhum conteúdo aqui, beleza? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.